A presença de Deus em minha vida é como o vento. Eu não posso vê-lo, mas posso senti-lo. Porque onde a minha fé não alcança, o amor e a graça de Deus me sustenta. Ana Azevedo. Bom dia, preciosos e amados irmãos, que Deus nos fortaleça, que Ele te guie, oriente sua mente para que suas ações sejam corretas, que Ele oriente o teu coração para que as tuas ações sejam corretas de acordo com a sua gloriosa e perfeita vontade. Não há nada melhor que o homem possa fazer, que a mulher possa fazer, do que estar fazendo as coisas de acordo com a perfeita vontade de Deus. Não queiramos fazer coisas que não seja na vontade perfeita de Deus. O Senhor nos chamou para uma vida de liberdade. O Senhor nos chamou para uma vida plena. E a vontade de Deus é que nós vivamos, é que nós nos regozijemos. São Paulo expressou isso na carta aos Filipenses, que nós devemos nos alegrar, que nós devemos nos regozijar no Senhor, porque ainda não é manifestado aquilo que nós haveremos de ser. Mas isso se manifestará um dia. Então, tendo em nós esta esperança, tendo em nós essa segurança, então nós devemos nos regozijar, nos alegrarmos e vivermos uma vida plena de satisfação com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sem dependermos de coisas naturais para que nossa alegria se complete. Embora nós tenhamos necessidade de termos as coisas naturais na nossa vida, porque também nós somos humanos. Nós precisamos do alimento natural, nós precisamos da veste, nós precisamos de tudo isso. Mas a nossa alegria, ela se completa em Cristo. É onde a nossa vida está escondida. Então, meus amados irmãos, nós devemos buscar a nossa plena satisfação, o nosso regozijo na lei do Senhor, naquilo que não vai entristecer ao Espírito Santo do Senhor, conforme anuncia a palavra, e não entristeçais o Espírito do Senhor, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. E nós sabemos disso, que nós podemos às vezes entristecer o Espírito Santo. Nós temos conhecimento disso. Quando nós fugimos da perfeita vontade de Deus, e usamos então de um pretexto para que nós façamos algo, nós vamos entristecer o Espírito Santo. Quando deixamos de amar as pessoas que nos odeiam, nós estamos de alguma forma entristecendo o Espírito Santo. Portanto, buscai ardentemente este amor divino. E vamos nos alegrar, mesmo nas angústias, nas tribulações. Porque embora vivendo nesta dimensão humana, embora vivendo nessa condição de necessidades, são várias as necessidades físicas, psicológicas, nós temos uma âncora na alma. E esta âncora na alma é que sustenta o cristão, mesmo nas lutas
e nas tempestades. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Conselho do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. O título aí deste capítulo é Exortação à Santidade e ao Amor Fraternal. Vejam bem, meus irmãos e irmãs, essa exortação à santidade, ela é constante na palavra de Deus. Quando o Gideão, ou melhor, Josué estava preparando o povo para atravessar o Jordão, ele trouxe essa mensagem: santificai-vos, santificai-vos. Quando Jesus veio à terra, ele trouxe essa mensagem. O apóstolo Paulo traz essa mensagem, todos os livros da Bíblia. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E nós devemos buscar isto e procurar amar uma vida simples, singela, honesta, que não fira a palavra de Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, mas às vezes tem muitos que ainda nem morreram. Como vão ressuscitar? Ainda não morreram para o mundo, ainda não morreram para a mentira, ainda não morreram para o engano, ainda não morreram para a malícia, o coração é cheio de malícia ainda. Mas mesmo assim dizem que são cristãos. Mas mesmo assim dizem que creem na Bíblia, mas ainda não morreram. Tudo bem, pode ser que estejam doentes, perto da morte. Mas para se ressuscitar, primeiro tem que morrer. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, então agora pronto, você morreu para as coisas do mundo. As coisas do mundo, então, como nós já falamos, não são propriamente as necessidades que o corpo humano precisa. É aquilo que mancha o coração. As pessoas mentem com muita facilidade. Quando a Bíblia diz que o mentiroso não entrará no reino dos céus. Então, se mentem com facilidade, e aquilo vai, como diz, um abismo chama um outro abismo. Uma mentira chama outra mentira. Uma falsidade chama outra falsidade. Portanto, ainda não morreram para o mundo. Prossigamos um pouquinho mais na leitura de Colossenses 3. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós temos que morrer, eu tenho que morrer. Morrer o ego, morrer a vaidade, morrer o desejo de querer ser alguma coisa, morrer o desejo de querer ser dono disso ou daquilo, melhor que os outros. O apóstolo diz que cada um de vós considere os outros superiores a si mesmo. Irmãos, se nós obedecermos estas escrituras, ela é um mapa, a Bíblia Sagrada é um mapa que vai colocar-nos no lugar correto da vida eterna. Oh, glória a Deus! Aleluia! Nós devemos glorificar a Deus.
exaltar o seu nome, exaltá-lo, sentirmos bem com isto. Não é necessariamente só lá no culto, quando o pregador diz, dê glória a Deus, aleluia, cante. Às vezes é aquele canto solitário, na cozinha, na lavanderia, na limpeza da casa, torcendo o pano para limpar o chão, lavando as louças. É aquele cântico lá da alma. Minha alma louve ao Redentor, teu Deus, teu Rei, teu Salvador, que sobre a cruz para te salvar, seu sangue derramou por ti. Pensai nas coisas que são de cima e nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então aqui, ela está escondida, mas não foi manifestado ainda aquilo que havemos de ser. Então, enquanto estamos aqui, nós vamos ter que lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado aonde? Lá no cinema, lá no estádio de futebol, lá na boate, lá na academia, lá no clube. Não. Lutar contra o pecado, contra os príncipes das trevas, as potestades do ar, nos lugares celestiais. Então agora é um pouco diferente. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra isto, contra os espíritos da maldade. Então Deus nos dá essa condição, como está em Efésios capítulo 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, não temos que lutar contra os nossos irmãos. Quando nós falamos alguma coisa aqui, não é contra ninguém, é a favor. É gritando, meus irmãos, voltemos ao original, de volta à palavra original. Houve desvios no caminho, volte para a verdadeira palavra de Deus. Houve desvios no caminho. Houve vontade de um homem, houve preconceitos, houve interferência humana. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, se você vai lutar contra o diabo lá no inferninho, não é ali? Lá ele já está dominando. Se você vai lá, você já está dominado por ele. Mas é contra o diabo nos lugares celestiais. Agora, quando Cristo, verso 4 de Colossenses 3, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Aqui às vezes temos que passar pela ignomínia, pela perseguição, pela injúria, pela condenação humana, mas guarde no seu coração, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Oh, que glória há de ser quando Cristo sua trombeta do céu mandar tocar. Que glória quando os filhos de Deus se manifestarem. Então, aquilo que nós realmente somos como filhos de Deus será manifestado. E que o Senhor Jesus Cristo, por sua graça, misericórdia, dê saúde ao enfermo,
Dê paz ao aflito, alegria ao triste. Dê regozijo, regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Que o regozijo do Espírito Santo esteja em você, adolescente, você, moça, moço, mãe, pai, ancião. Tenha paz, tenha alegria, tenha regozijo, tenha saúde no corpo, na alma e no espírito. No nome glorioso, poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. A que canto entoando, enche os ares de dulçor, são os salvos entoando hinos ao seu Redentor. Ouve as vozes da vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Ele, o Deus excelso, amou-nos, dignos nós da perdição, com poder real salvou-nos da perpétua maldição. Ouve as vozes da vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Graça excelsa, Deus aceita os rebeldes com favor. Nunca o Salvador rejeita o contrito pecador. Ouve as vozes da vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Vinde todos sem limite, é a sua compaixão. Eis o divinal convite, abraçai a salvação. Ouve as vozes da vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor, proclamando a doce história de Jesus e seu amor.